Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Privilégio estar aqui com você mais uma vez, Bispo Paulo Cardoso, presidente das Igrejas Cristãs Missionária Viva. E hoje eu quero estar ministrando uma palavra para você que falou muito forte ao meu coração e creio que a palavra ela vem para esse efeito, né? Para nos trazer transformação e alavancar assim a nossa história. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema: não perca o foco. Não perca o foco. Por que eu estou ministrando algo que veio no meu coração sobre isso? O que é foco? Foco no sentido assim, significa você não perder seu objetivo, significa você estabelecer metas para alcançar algo, significa planejamento de como executar, significa ser organizado, né? Cada tarefa, o que eu tenho que fazer, cada dia, e ter persistência para atingir o alvo que você pretende. Eu vejo que hoje a gente tem muita dificuldade de manter-se naquilo que Deus falou. Chegou algo no meu coração que hoje não fazemos, às vezes não somos melhores para com Deus, não é porque nós não conhecemos a palavra. Hoje você ouve, se você aprende a palavra às vezes por hinos, inspirado por Deus, você aprende a palavra num culto, numa mensagem, numa leitura devocional. Nós estamos sempre ouvindo a palavra, seja por uma conversa com alguém que cita um texto bíblico. O problema não é que nós não conhecemos a palavra, a dificuldade é obedecer a palavra, que é bem diferente. Você se manter naquilo que Deus tem para você. Hoje eu levantei de manhã com algumas perguntas e que eu gostaria de compartilhar com você. Não sei se você está vivendo isso nesse dia, nesse presente dia. Uma pergunta assim: aonde você pretende chegar? Quais são os seus objetivos? Onde você pretende chegar? Para onde você está indo? Quando vamos fazer uma viagem, vamos numa rodoviária ou vamos no aeroporto, eu tenho que ter um destino. Eu não posso chegar lá sem saber para onde eu vou. Eu te pergunto: para onde você está indo? O que você vai alcançar com o que você está fazendo? Com certeza você está fazendo algo. Ou está fazendo algo de seu interesse, ou você está fazendo algo que Deus determinou para você fazer. Às vezes nós gastamos muito tempo fazendo algo que não é o que Deus quer, construindo algo onde Deus não mandou construir. Então eu estou gastando meu tempo, e tempo é vida. Nós temos que aproveitar cada momento, querido. Cada momento. Então, o que você vai alcançar com o que você está fazendo? Foi Deus que mandou você fazer? Você está indo na direção certa? Não adianta ganhar o mundo inteiro e no final perder sua própria alma. O que você pode mudar hoje? Uma pergunta que Deus me fez. Eu não sei você, mas às vezes você olha assim. Eu vou contar a minha experiência. Gente, a vida da gente é o ensino. Eu lembro quando eu estava construindo essa casa que eu moro nela, eu não tinha casa. E eu saía dos cultos, depois dos cultos, 10, 11 horas da noite, eu começava a construir até 1, 2 horas da manhã. Tinha vezes que eu estava construindo, que eu pensei que eu ia morrer. Eu nunca pensei que eu ia morar na minha casa, de tão cansado que eu ficava. Mas eu estava focado. Eu tenho que construir minha casa. E às vezes, se a gente olhar para muita coisa que tem que fazer, a gente acaba desanimando. Quando você olha para tudo, eu tenho que fazer tanta coisa, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Tem 50 coisas que você tem que fazer. Você pensa nas 50 coisas e não consegue fazer uma. Então, o que você pode fazer hoje? Essa mensagem, essa reflexão de hoje, ela vai abordar um pouco disso. Eu tenho uma dica para você. Tem muito a fazer?
comece com as coisas mais fáceis e rápidas. Porque a coisa que você faz hoje é menos uma no todo. Elimine uma coisa de cada vez. Eu lembro uma vez que eu estava ajudando o irmão a subir com a compra dele e a casa dele ficava muito alta, eram mais de 100 degraus. E para subir, gente, pensa numa dificuldade. Quando eu levei a primeira vez, eu estava ainda com a minha força e vigor. Eu comecei a subir a escada com peso e olhei para o todo. E à medida que eu subia, os meus olhos me desanimavam. Quando eu olhava para tudo que eu tinha que subir, eu ficava desanimado. Então, quando eu voltei, desci a escada para pegar mais, eu estava já muito cansado. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Quando eu olhava para o degrau, me dava desânimo. Então eu mudei o foco dos meus olhos. Eu passei a olhar cada degrau, sem olhar para o todo. Eu olhava para aquilo que estava mais perto de mim. E eu focava os meus pés subindo degrau a degrau, sem olhar para o todo. Para surpresa minha, quando eu subi pela segunda vez, foi diferente da primeira subida. Porque quando eu olhava para o todo, eu me desanimava. Mas quando eu olhava para o que estava mais perto, para o degrau, eu vencia a minha fraqueza, eu vencia o meu cansaço. E eu percebi que eu não ficava tão cansado quando eu olhava para o degrau que eu estava pisando, quanto eu olhava para o todo. O que eu aprendi com isso? Às vezes, quando você olha o todo, você desanima. Mas quando você foca naquilo que está ali perto, você consegue vencer seus obstáculos. De repente, o que está te desanimando é porque você está olhando para o todo. Foque o degrau, faça o que está mais perto. Porque cada degrau que você elimina, quando você perceber, você já eliminou todos os degraus. Você já chegou lá no topo e você venceu o seu próprio cansaço. Deus me ensinou que às vezes, degraus, né? Não degraus, mas degraus. Deus me ensinou com isso que às vezes o que nos atrapalha é a gente pensar no todo. Foque no que você está vivendo hoje. Vença a dificuldade de hoje. Viva hoje e lute amanhã. Então, amém? Mas vamos, para não ficar só nessa palavra introdutória, eu quero citar 3 textos dentro dessa questão, desse tema, dessa reflexão. Não perca o foco. Eu quero citar o primeiro texto dentro disso, sobre a seguinte visão. Dar prioridade ao mais importante de cada momento e de cada situação. Dar prioridade ao mais importante de cada momento e de cada situação. Para essa expressão, eu coloco a história de Marta e Maria, que está lá em Lucas 10, se você quiser abrir, Lucas 10, 38 ao versículo 42, Lucas 10, 38 a 42. Diz que Jesus entrou ali, estava numa aldeia, em Betânia, e ele foi na casa de Marta e Maria. E quando Jesus chegou ali, no versículo 39, diz assim: e tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então Maria estava fazendo algo, com certeza. Mas quando Jesus chegou, ela parou tudo. Será que Maria não tinha algo importante? Será que ela não estava fazendo algo que era interessante também? Porque na vida a gente pode fazer aquilo que realmente nos interessa ou aquilo que realmente é essencial. Ela parou a sua atividade para ouvir Jesus. Em contrapartida, Marta, no versículo 40, diz assim: mas Marta, porém, andava
distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importes que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Versículo 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Querido, olha, podem tirar tudo de você, mas aquilo que você aprende, ninguém tira. Aquilo que você absorve para o teu coração como meta de vida, ninguém tira. O que estava distraindo Marta? Poderia me perguntar assim uma questão no texto. O que estava distraindo Marta? A preocupação de servir. Era importante? Era. Mas era essencial. Então, nós temos que dar mais prioridade nas coisas que são importantes em cada momento. Você pode ver, você está vivendo, você está aqui me assistindo ou me ouvindo, e muitas coisas estão acontecendo do teu lado. Às vezes parar para ouvir alguma coisa é chata beça. Mas o que é mais importante? Tem um monte de coisa acontecendo e você precisa fazer algo. Mas o que está te distraindo? O que é essencial? Maria estava me mostrando e me ensinando que a prioridade na nossa vida tem que ser Deus. Eu posso estar atarefado a muita coisa. Às vezes, por exemplo, eu estou fazendo muita atividade, mas a minha esposa está do meu lado e eu não estou nem percebendo. Às vezes tem alguém que está do teu lado, você está tão focado em coisas que é do teu interesse que você esquece coisas que são tão importantes que estão do teu lado, como um filho, bater um papo, olhar nos olhos, conversar, parar o que você está fazendo. Às vezes a pessoa está fazendo, não está nem dando atenção que ela está. Você está tão focado naquilo que você acha que é importante que você esquece de dar valor, de olhar nos olhos da sua esposa, do seu filho, de dar uma atenção com qualidade, às vezes de parar a sua atividade para fazer um passeio com a tua família. Dar prioridade ao que é mais importante em cada momento e em cada situação. Marta me ensina isso, e Maria também. O que está te distraindo? Então, não perca o foco. O que está tirando o teu foco? Para eu não perder o foco, eu tenho que dar prioridade ao que é mais importante a cada situação, a cada momento. Então, isso é importante dentro daquilo que nós estamos falando. Um outro texto que eu quero citar está em Lucas 10. Aí mesmo em Lucas, nós não vamos sair de Lucas. Lucas, no seu capítulo 10. No 19, melhor dizendo. Lucas 19, de 1 a 10, conta a história de Zaqueu, que Jesus estava passando. E logo nesse primeiro versículo do capítulo 19 de Lucas, fala da história de um homem chamado Zaqueu, que era um publicano. Jesus estava passando. Aqui eu quero refletir sobre elimine obstáculos que tiram a sua visão. Saia do lugar que limita a sua visão. Não desista porque tem pessoas que elas desistem antes de tentar. Elas são desmotivadas porque elas veem um obstáculo. Tem pessoas que se tiver um obstáculo, para. Se ela perder algo, ela perde a estrutura. Se acontece algo que ela achava que era bom para a vida dela, um emprego que ela perde, uma situação uma notícia que chega, ela se desmonta. Ela para a vida dela. E se você para algo, você para tudo. Trava tudo na sua vida. E de repente você está uma pessoa travada. Então, elimine os obstáculos que tiram a sua visão. Se Zaqueu desistisse, porque ele era baixo, porque tinha muita gente, ele conhecia a fama de Jesus, mas ele queria conhecer mais, ele queria ver quem era esse homem. Então, ele tinha um alvo, ele tinha um foco. Qual era o foco de Zaqueu? Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso ver quem é esse Jesus. Mas ele tinha altura, ele era baixo, ele tinha
uma multidão, porque onde Jesus ia, muita gente. Então, se ele desistisse ali, se ele parasse, ele ia deixar Jesus passar sem ele alcançar seu alvo. O que ele fez então? Ele eliminou o obstáculo. Ele percebeu que à frente onde Jesus ia passar tinha uma árvore. Procura uma árvore para você. Em outras palavras, eu quero te dizer aqui nessa reflexão, se o problema é altura, suba numa árvore. Fique mais alto que as demais pessoas. Amplie sua visão. Não desista na primeira dificuldade. Zaqueu nos ensina isso. Ele conseguiu, mas ele teve que focar. Ele não pode perder o foco. Se algo está atrapalhando a sua visão, elimine aquilo. Tire o que está te atrapalhando. Suba numa árvore se for preciso, mas alcance o seu objetivo. Nós não podemos perder o foco. Quem trabalha com fotografia sabe que o foco é quando a imagem está perfeita. E às vezes você tem que mexer para que o foco fique melhor. Então, tinha muita gente na frente de Zaqueu e ele era muito baixo. Era muita gente e ele era muito baixo. Então, elimine aquilo que está te atrapalhando ver Jesus. Você precisa melhorar o teu foco em relação a Jesus. Você precisa se colocar de frente a frente com Jesus. Então, às vezes, o que está te atrapalhando, vê o que está te atrapalhando e elimine isso. Às vezes a gente fica paralisado porque acha que a minha vida acabou. Não, querido, tem muita coisa para acontecer. Vença essa depressão, vença esse mal que aí... Vença o que está te vencendo. Levante, erga a cabeça, pense em coisas boas, pense nas vitórias que você teve até hoje e que essas vitórias te dê força para vencer o que está hoje te dificultando. Uma outra coisa que eu quero aqui para a gente terminar está em Lucas, no capítulo 8. Eu não vou me deter em cada um desses textos, tá, meu querido? Eu só estou usando mesmo para a gente estar ilustrando essa palavra de hoje. Não perca o foco, não perca o seu objetivo. Dessa dificuldade que a gente tem de se manter naquilo que Deus determinou. Salomão começou muito bem, tendo aquelas visões, experiência com Deus, mas enquanto ele estava focando em Deus, ele foi bem, mas depois que ele começou a perder o foco e se envolver com mulheres estrangeiras, acabou se adorando os deuses daquelas mulheres. Não perca o foco, não perca o objetivo. Eu sempre penso assim, querido, o importante, né, a forma como eu começo, ela é importante, mas às vezes eu não começo muito bem. Então, eu tenho que me importar não só com o meu começo, mas como eu vou terminar a minha história. Terminar na presença de Deus, como dizendo, combati um bom combate, né, encerrei a carreira, mas guardei a fé. É muito importante como a gente vai chegar nesse final. E para chegar no final, na eternidade com Deus, eu tenho que melhorar o meu foco aqui. Eu tenho que ver o que é mais essencial e importante. Uma outra dica que eu quero te dar: mantenha-se nos ensinos de Jesus e use o que tem aprendido com a sua palavra. Eu preciso manter-me nos ensinos de Jesus e usar esses ensinos, e usar esse aprendizado no meu dia a dia. Em Lucas 8, no versículo 22, acontece uma ocasião que Jesus com os discípulos passam por uma tempestade. A viagem era longa e Jesus adormeceu. E no momento que Jesus adormece, os discípulos estavam ali, velejando, junto, de boa no barco. De repente veio uma circunstância de tempestade. E eu entendo que as circunstâncias, elas existem, elas acontecem para nos ensinar algo. Eu sempre penso assim, quando algo acontece comigo que não é bom, eu penso assim, por que eu estou vivendo isso? O que Deus está querendo me ensinar com essa situação? Em vez de eu tentar, Deus, muda a minha vida, muda essa realidade, eu não aguento mais, estou chegando no meu limite. Para de pensar assim, para de falar assim,
e pensa assim: o que Deus está querendo me ensinar com isso que eu estou vivendo? Enquanto a gente ficar olhando para a dificuldade, nós vamos olhar para aquilo que nós podemos fazer. Mas quando eu paro para pensar, o que eu estou querendo, o que Deus está querendo me ensinar, enquanto eu não aprender aquela lição, a tempestade não vai passar. Eu preciso entender o seguinte: o que Deus está querendo me ensinar? Abre o meu entendimento, Senhor. Muda o meu foco. Em vez de ficar olhando para o problema, em vez de eu ficar me lamentando, eu tenho que aprender algo com o que estou vivendo. Porque a minha história está inspirando o outro. Alguém está te assistindo. Alguém está se inspirando em você. Então você não pode desistir. Então os discípulos ali estavam tudo bem. De repente veio uma tempestade. E começou a querer destruir o barco, ondas violentas. E os discípulos correram até Jesus. E diz o texto que eles gritaram, né? Gritaram, e versículo 24 do capítulo 8 de Lucas, chegando-se a ele o despertar, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez grande bonança. No versículo 25, e ele disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até o vento e a água manda e lhes obedece? Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eles ficaram tão apavorados com a tempestade, focaram na tempestade e esqueceram a autoridade. Jesus queria que eles usassem a autoridade, usassem a fé. Jesus queria queria dormir do início da viagem até o fim, mas ele estava atento ao que estava acontecendo. Mas ele queria que os discípulos ordenassem, fizessem como ele fez. Não basta você estar assistindo alguém fazer algo, você também pode fazer. Tem autoridade na sua vida e você tem que crer nisso. Não olhe para a circunstância, porque as circunstâncias podem te trazer medo. Mas, irmãos, nesse momento, eu quero dizer que as circunstâncias nos ensinam. Deus permite coisas acontecer para a gente aprender algo. Então, não foque no problema. Foque na autoridade que você tem. Se Deus está permitindo você passar por determinada situação, é porque Ele acredita que você pode vencer isso pela fé. Use a fé. A tempestade está te atrapalhando? Levanta a tua mão e ordena pela fé. Ele falou que se você tiver fé, você pode ordenar que um monte se lance ali e aquilo vai acontecer segundo a tua palavra. Use a autoridade. O que Jesus queria ensinar aos discípulos? Vocês estão andando comigo, eu já dei autoridade, porque vocês têm autoridade no meu nome. Então usa a autoridade para parar o mar, para parar a tempestade. Ordena. Fala com fé, fala com autoridade, que aquilo que você falar vai acontecer. Mas, às vezes, a circunstância nos dá tão medo que a gente esquece até que nós temos fé. A gente esquece até de Jesus. A gente esquece até que a gente tem autoridade. Então, mantenha-se nos ensinos. Gente, a maior dificuldade nossa é adquirir esses ensinos. A gente ouve a palavra, a gente fala que tem fé, mas na hora que precisa ter fé, a gente percebe que não tem. A gente fala que tem amor, mas na hora que precisa usar amor, a gente não usa, a gente não tem. A gente fala que tem que perdoar, mas na hora que precisa da gente perdoar, a gente não perdoa. Então nós temos que parar de ouvir a palavra e não praticar. Não ser só ouvinte da palavra, mas praticante da mesma. Então eu digo assim para nós hoje, o que está tirando o teu foco? A circunstância? O que está tirando o teu foco? O que é mais importante? Na história de Marta e Maria, o que é mais importante? Ouvir de Jesus, para ouvir, dá valor à pessoa. Às vezes é melhor você parar para ouvir alguém do que tentar oferecer algo para alguém. O que está atrapalhando? Os seus defeitos, suas dificuldades? Não foque nos seus defeitos, foque naquilo, no teu objetivo.
Zaqueu conseguiu ver Jesus e muito mais, ser salvo por Jesus. Uma outra coisa, manter nos ensina. Gente, é muito importante você saber o que Deus tem para a tua vida. Por que você nasceu? Qual é a sua missão no reino de Deus? Não na sua igreja, mas no reino de Deus. Para que você está inserido no reino de Deus? O reino de Deus não é a sua igreja. É o projeto que Deus tem para o evangelho no mundo. Se você sabe disso, se você sabe por que você nasceu, porque tem muita gente que não sabe, mas se você sabe, foque nisso e se mantenha nessa posição. Eu vim nesse dia para estar ministrando para você, não só, eu tô falando algo que eu estou vivendo. Às vezes Deus fala assim, poxa, estuda isso, faz isso, e a gente começa naquele empenho, mas não consegue permanecer. E eu termino dizendo aqui, teve uma vez que eu falei com os irmãos, com os 2 jovens assim, vamos levantar todo dia 3 horas para a gente orar lá na igreja? Aí já fomos uma vez, fomos 2 vezes, fomos 3 vezes e desistimos. Entende que as coisas boas, você tem que insistir. Para você ter uma plantação, você tem que arar a terra, você tem que plantar e tem que regar, tem que cuidar todo dia. Agora, para nascer mato, nasce sem você mexer. Aquilo que você não come, nasce rápido. Mas aquilo que você precisa, essencial, você tem que gastar um tempo. E por que a gente não consegue manter o que é bom? Por que a gente não consegue manter o foco naquilo que é essencial? Por que a gente desiste tão rápido? Mas que nesse dia, essa reflexão possa te ajudar, como tem me ajudado. Volte ao posto. Volte os seus pés para aquilo que Deus mandou. De repente, você se desviou um pouquinho daquilo que Deus tem para você. Mas erga a tua cabeça, porque Deus entregou algo na sua mão para realizar nesse mundo. Faça. Mantenha-se. Mesmo, não foque naquilo que as pessoas vão dizer. Não foque nos aplausos. Não foque naquilo que, de elogios. Às vezes pode não estar acontecendo nada. Às vezes você não está tendo um ibope, como você esperava, né? Que a gente às vezes faz algo que é que aquilo explode. Às vezes ninguém pode estar dando valor, mas um dia isso que você está fazendo vai ter muito valor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento e abençoar a vida desse meu irmão nessa nossa conversa de hoje, nesse nosso bate-papo. Que o Senhor possa estar abençoando a vida desse meu irmão, como também me abençoou, como está abençoando a minha. Deus, hoje eu profetizo que eu estou mudando o foco da minha vida. Eu estou voltando novamente para aquilo que eu não deveria ter saído. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, em nome de Jesus.